Olá, salve, salve, muito bom dia. Vai começando aqui pela PAN. Jovem Pan Morning Show. É, a nossa revista radiofônica, que traz informação, Jovem Pan Morning Show. prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no papo dessa quinta, 27 de junho de 2019. Sejam bem-vindos. Democracia em Discussão, documentário da cineasta Petra Costa na Netflix, provoca reflexões sobre o passado e o presente político do Brasil. 39 quilos de cocaína. Quem é o sargento da aeronáutica que foi preso transportando tamanha quantidade de droga em um avião da FAB? Nas ruas, hoje a gente recebe os porta-vozes de um dos movimentos que se manifestarão no próximo domingo em favor da Lava Jato e do ministro Sérgio Moro. Esses são alguns destaques do Morning Show, que está só começando, e você aí que nos acompanha em imagens, você que está ouvindo pelo rádio, no trânsito das grandes cidades, vem com a gente. Muito bom ter você conosco aqui no Morning Show diariamente, acompanhando aí a repercussão das notícias. Aliás, esse é o único motivo da gente estar aqui todo dia falando e repercutindo essas notícias para nossa reflexão conjunta. Vamos lá, bom dia, Paulinha. Bom dia, Edgar. Tudo bem, querida? Tudo bom, Ed? Temos uma hash para chamar de nossa? Olha, a gente vai partir de uma imagem muito triste que rodou o mundo ontem. A que a gente vai ver aqui é a imagem da F, mas também teve da Associated Press, que traz aí um migrante salvadorenho e a sua filha de menos de 2 anos, mortos, afogados ali juntos. É uma imagem que é simbólica a respeito da crise migratória que vive os Estados Unidos e que deixou todo mundo muito sensibilizado, né? Aquela realidade que a gente não quer ver, né, Edgar, mas que existe de fato. A mãe, inclusive, relatou o que aconteceu, parece que eles faleceram no domingo. O Oscar teria se jogado no rio com a filha sobre os ombros e quando ele ajudava a mãe a também entrar no Rio Bravo, a menina teria se atirado nas águas e ele mergulhado para tentar buscá-la, e aí aconteceu essa tragédia fotografada em imagem. E que se sensibilizou todo mundo no mundo. É claro que tem outras tragédias acontecendo por aí, infelizmente, Edgar, e outros fatos bastante chocantes, então hoje a gente vai para o Twitter para comentar tudo isso através da hashtag FicoChocado.com. Você pode participar comentando os outros assuntos do programa, trazendo aí o seu ingrediente para esse nosso papo no Twitter, hashtag FicoChocado.com, Ed. Da outra forma de você interagir com a gente é pelo WhatsApp 11 931 7009, é o nosso número. Daqui a pouquinho a gente vai trazer aqui uma conversa, um debate e discutir sobre o documentário Democracia em Vertigem, apresentado pela Netflix. Não sei se você, ouvinte, assistiu. Quero a tua opinião. Se você assistiu, comente com a gente. Gostou ou não gostou? Concorda com a visão e o panorama apresentado pela autora, a Petra Costa, a diretora do documentário? Tem algum outro filme, aliás, expandindo um pouco aqui a tua participação, tem algum outro filme que você tenha visto recentemente sobre a situação política do país e queira comentar e dividir com a gente? Mande então uma mensagem de vídeo aqui pro 11 931 17 1009. No mais, você pode nos acompanhar em imagens pelo aplicativo da PAN, também pelo nosso portal jp.com.br. Estamos nas mídias sociais, no Instagram e no Facebook, e também em transmissão diária, em live streaming pelo nosso canal no YouTube, tá bom? Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na Jovem Pan, porque o Morning Show tá apenas começando. De um lado, um escudo humano vermelho tentando impedir a prisão do líder de esquerda mais popular do país, condenado por corrupção. Do outro, um sonoro coro verde e amarelo pedindo para que um ex-presidente do Brasil fosse colocado atrás das grades. É nesse ambiente polarizado que a cineasta Petra Costa, que já dirigiu Olhos de Ressaca, Helena e O Homo e a Gaivota, introduz a sua mais nova obra, Democracia em Vertigem, o documentário recém-estreado na Netflix e que tem suscitado as mais diversas discussões sobre o cenário político em que vivemos nas últimas décadas. Aqui no Morning Show a gente traz aqui à baila essa discussão também, essa reflexão. O doc político traz memórias pessoais da autora que se misturam numa análise sobre a ascensão e queda de Dilma
e Lula. Petra narra que após sair de uma ditadura de 21 anos, o Brasil restabeleceu a sua democracia e se tornou uma inspiração para muitas partes do mundo. Parecia que o país tinha finalmente quebrado a sua maldição. Mas Petra, então, se vê num país com um presidente, com uma presidente destituída, um presidente preso e avançando rapidamente ao seu passado autoritário. Logo no começo do filme, ela indaga: será que a nossa democracia foi apenas um sonho efêmero? Passo a bola para vocês agora, colegas de bancada, aqui do Bom Dia a Todos. Sei que vocês assistiram o documentário, fizeram a lição de casa para a gente poder repercutir um pouco desse cenário mostrado numa ordem cronológica bem clara aí pela Petra, né? Quem quer começar? Olha, eu vi no final da semana passado e esse documentário despertou em mim uma emoção que eu não sabia que estava ali enraizada. Eu chorei por diversas vezes durante esse documentário, na verdade. Mas não chorei por questões políticas. Eu chorei porque eu vi que tinha muita gente com esperanças frustradas e muita gente consciente do que estava acontecendo. Tem dois momentos muito emocionantes pra mim, né? Um momento é que uma mulher de família analfabeta conta que os filhos dela agora puderam ir para a faculdade, puderam estudar. A gente também não pode negar que o governo do PT, por mais atrapalhado e corrupto que tivesse sido, também se deu no momento de ascensão da classe C, em que tanta gente da classe média reclamava que os aeroportos pareciam rodoviárias. Mal sabiam eles que 10 anos depois, 15 anos depois, as rodoviárias pareceriam aeroportos, porque ninguém tem mais dinheiro para viajar. Tem uma outra frase que me chamou muita atenção, que é: o Lula e a Dilma nos davam migalhas, agora nem migalhas nós teremos. E é verdade, a gente não tá vendo a população mais necessitada ter essas migalhas, então assim, não tem como não se sensibilizar com esse tipo de depoimento. E quando eu digo que me emociono, eu não me emociono necessariamente pelos políticos. O que eu acho desse documentário é que, por mais que ele seja um documentário muito partidário, sim, porque tá muito claro o viés da Petra, o viés político, ele é muito honesto nesse sentido, não finge imparcialidades, que é uma coisa que as pessoas que têm ideologia declarada hoje em dia fingem, né? Não tem político de estimação, mas tem. Meu partido é o Brasil, mas vota no fulano. Então, assim, são totalmente parciais. Eu acho que o documentário da Petra tem um grande valor, que é o valor do didatismo. De colocar os fatos em ordem e trazer à baila coisas que passaram batidas na época, porque era tanta coisa acontecendo. Como não se chocar com o áudio do Aécio Neves dizendo que precisaria de alguém que matasse antes da delação? Na conversa com o Joesley, isso aí, né? Exatamente. Como não se chocar com os grampos do Jucá dizendo que tem que fazer tudo com o Supremo junto, inclusive, a queda da Dilma. Fica muito claro, na verdade, que o esquema era muito além do que as pessoas ingênuas estavam na rua pensando. É muito tocante, assim, claro. Dito isso, sendo um documentário de viés político muito declarado, é óbvio que muita coisa deve ter ficado de fora também, mas eu acho que a organização e a cronologia dos fatos fala por si. A gente, de fato, não é um país que preza pela democracia, a gente é um país que flerta com o autoritarismo desde os anos 60, desde que a ditadura foi instalada, e não por acaso a gente é o país dos vices, né? A gente, não que o Collor não fosse corrupto e etc, o impeachment dele estava muito justificado, mas o que eu quero dizer é que a gente vive com um processo democrático sempre muito atrapalhado. Por fim, eu só queria declarar uma coisa sobre esse documentário, e aí eu vi, meus amigos, porque eu percebi que quando esse documentário veio à baila, e a Petra é muito honesta nisso, ela diz, inclusive, que a família dela é uma família de empreiteiros. Da Andrade Gutierrez. Gutierrez, ela deixa isso muito claro. Ela tem muitas ligações políticas, né? Pois é. Muita gente passa a atacar a Petra por ser de uma família de origem rica. Aliás, fiquei me perguntando se ela não foi deserdada depois desse documentário. Não é a hora de atacar a Petra. Ela não tá escondendo nada, ela não varreu nada pra baixo do tapete. Por que usar o passado da família dela como se ela não pudesse ter um mínimo de consciência política? Ela ainda por cima é formada em antropologia. Eu só queria dizer isso porque eu acho que, além de tudo, ela foi alvo de um preconceito bizarro. E do ponto de vista estético, é muito bacana o filme, eu ia falar isso, né, acho Paulinha? que tem, dessa parte cinematográfica, tem realmente... Muito bem editado. É bem contada a história. Eu acho que faltam muitos pontos ali, tá? Eu acho que tem muitos pontos
omitidos, mas tem uma cronologia compreensível, tem imagens, inclusive, de bastidores que a gente não teve a oportunidade de ver antes. Então, ali do momento da prisão do Lula, do fim do mandato. Então, tem algumas imagens de bastidores. Ela teve uma entrada boa ali para trazer essas imagens. Mas eu acho que o que, para mim, é muito claro, isso que o Fefito falou, é como ela se coloca como a narradora em primeira pessoa. E não olha aqui, eu vou contar todas as verdades sobre o Brasil, mas eu vou contar a minha interpretação disso. Já fica muito claro aonde ela está sentada, qual é a cadeira que ela está sentada, que lado que ela está, né? Então isso eu acho que é uma coisa importante para o espectador, entender da onde que está vindo essa história, quem está contando essa história. Então, a gente não pode considerar que é um documentário realmente trazendo aí tudo o que aconteceu na história da democracia do Brasil, e ela nem tenta dizer que é isso. Sim. E a grande graça do documentário, inclusive, é o acesso exclusivo que ela teve durante esse processo. Exato. As entrevistas, o olhar de bastidor que ela teve, é algo... As pessoas não acham que isso é grande coisa, porque eu acho que todo mundo se entope tanto de série hoje em dia que não para pra pensar na realização fílmica como um todo, assim. É um grande feito para um documentarista ter acesso o acesso que ela teve a esses bastidores que ela mostra no filme. Dito isso, não dá pra assistir esse filme e não passar raiva, né, gente? Pelo amor de Deus, porque o que virou o Brasil. Eu acho que ela tem alguns pontos de sensibilidade também, de alguns momentos que não são só esses momentos de bastidores, momentos que todos nós vimos, mas que às vezes a Petra teve um outro olhar, como aquele da Dilma sendo empossada e o Temer meio que escanteado, meio que até com uma vergonha de estar ali naquele momento, deslocado totalmente, né? O Lula estava ali junto com a Dilma e ele dá uma volta para poder sair dela também, né, Sim. Vini? Inclusive de quando tem o Lula ali entrando no Congresso, ela faz todo quase um poema, como humaniza, um artista, né? Romantiza muito, né, esses personagens. Peraí, né, gente? Calma, não sei. É que eu tô tão reticente com qualquer tipo de político que o romanceamento das coisas me causa uma certa preguiça, sabe? Eu só queria saber do Caio se tem chance do Oscar, o Caio. Eu acredito que sim, pela qualidade artística que vocês já pontuaram muito bem. Na verdade, eu me surpreendi, eu aguentei bem assim até o final. Aí embrulhou o estômago, né? Porque ver um ladrão ser tratado como herói ofende muito o nosso senso de justiça. Mas aqui eu queria fazer um apelo. Esse é um documentário que toda a direita brasileira precisa assistir. Toda a direita brasileira precisa assistir Democracia em Vertigem. Anarcocapitalista, liberal, conservador, reacionário, republicano, monarquista e mais. Esse é um documentário que todos aqueles que não se sentem representados por Lula e pelo PT têm que assistir. Né? Porque Democracia em Vertigem, em última análise, é uma peça de propaganda política mentirosa travestida de arte. É exatamente isso que ela é. Mente sobre fatos e está a serviço de uma narrativa. Agora, por que a gente assiste algo que não é verdadeiro e não é factual? Porque da mesma forma que o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa, o preço de não se debater política, certo? De não falar sobre isso, é aceitar calado a versão de quem fala mais alto. Fatos mentirosos, Caio? Já vamos chegar lá. E a democracia em vertigem, não é que ela fala alto, ela grita a plenos pulmões. E não é pra mim, não é pra você, ouvinte, que já tá vacinado contra os mandos e desmandos do PT e da sua cleptocracia. O problema são os milhares e milhares de jovens que vão ter contato com essa narrativa de agora em diante. Então, para você desconstruir uma mentira, é fundamental você conhecê-lo. O Fefito me perguntou quais são os fatos, né? Infelizmente, eu não posso falar aqui, sabe por quê, Fefito? Porque eu estava assistindo o documentário, fazendo anotações no celular, e eu anotei 46 pontos de controvérsias que dão 4 folhas em tamanho Arial 12. Então são 4 páginas, né? Provavelmente é mais do que o Lula escreveu de próprio punho em toda a sua vida pública. Mas aí eu acho que pra acontecer um debate de fato, você tem que disponibilizar esses pontos, né? Porque não dá pra gente trazer eu selecionei o top 5. Eu selecionei o top 5 das mentiras factuais, hein? Depois vamos falar de narrativa. Vamos ficar nos fatos. Primeiro, já na introdução, o documentário ele apresenta a sinopse e ele afirma o seguinte, que o Brasil, abre aspas, está caminhando para seu passado autoritário.
é uma referência clara ao regime militar. Vamos lá. O Brasil tem um governo eleito que tem viés descentralizador, liberal e federativo. Portanto, ele prega mais dinheiro e poder para estados e municípios e mais dinheiro e poder para a sociedade, como reduzindo impostos e enxugando a máquina pública e limitando a burocracia. Nenhuma minoria no Brasil hoje em dia é física ou juridicamente perseguida. Nenhum direito ou garantia fundamental foi suprimido da legislação. É mentira. Isso é mentira. Primeira coisa. Segunda coisa, sobre o mensalão. Olha o que diz o documentário. Abre aspas. Estouro mensalão. Seu partido, o PT, é acusado de comprar votos para apoiar projetos. Aqui, a narrativa é diluir a culpa numa pessoa jurídica, o PT. Só que quem comprou votos não foi o PT. Quem comprou votos sistematicamente foi o governo, comandado por Lula, Disseu e Palocci, não é o PT. E apoiar projeto é eufemismo. O Lula comprou o Congresso. E chega a ser bizarro, porque ela mostra as cenas do Lula no hotel negociando o impeachment da Dilma. Como se ele estivesse fazendo articulação política, quando a gente sabe muito bem que ele estava negociando emendas. Terceiro ponto, fala o seguinte: Moro foi treinado nos Estados Unidos. Tá? Isso é aspas do documentário. Essa ideia, ela se baseia num documento vazado pelo Wikileaks de um fato de 2009. Sabe o que diz o documento, para quem for ler? Ele se refere a um seminário de juristas do Brasil e dos Estados Unidos que durou 5 dias e aconteceu no Rio de Janeiro, no qual o Moro foi palestrante por causa da sua expertise no combate à corrupção. Isso desde 2009. Quarto ponto. Esse aqui é muito importante, porque reflete a falsa polarização que eles tentaram criar entre PT e PSDB. Aécio não aceita o resultado da eleição e, por isso, lidera como protagonista o impeachment da Dilma. Olha, pedir auditoria de urna eletrônica é diferente de não aceitar o resultado. E não só o Aécio, mas todo o PSDB só embarcou no impeachment na última hora. Frase do Aécio sobre impeachment, abre aspas, não sou golpista, sou filho da democracia. Gente, pelo amor de Deus, deem um Google. Ele vai entrar no final do processo. Foram os movimentos sociais e as ruas que puxaram o impeachment. Quinta mentira, razões para o impeachment. Primeiro, substituir o governo Dilma pelo governo Temer, do MDB, para parar a Lava Jato. É mentira, isso nunca aconteceu. A Lava Jato ganhou fôlego depois da Dilma, tanto que Cunha e Gedel estão presos e o Temer, mesmo o Temer, ex-presidente da República, já foi preso também. Outro motivo para o impeachment, eliminar a esquerda brasileira, mesmo que isso custe sacrificar um braço da elite econômica, a teoria da conspiração. Tentou-se de tudo para livrar os poderosos da cadeia no Brasil. O impeachment, pessoal, é um processo político e jurídico. A razão jurídica foi o abuso daquele expediente de fraude fiscal com bancos públicos para cobrir os rumbos orçamentários. Ninguém fez isso mais que o governo Dilma e o próprio documentário admite. Agora, politicamente, além dos escândalos de corrupção que erodiram a popularidade da Dilma, na verdade do governo Dilma, a economia estava em frangalhos. Você tem recessão, desemprego, inflação recordes devido à má administração e o documentário admite isso também, ele fala explicitamente em erros na economia. Então, assim, isso sem falar no começo, que falam que em 2003 havia um medo acerca da posse do Lula, que não iam deixar ele tomar posse. Imagina, o Fernando Henrique trabalhou avidamente para que isso acontecesse sem problema nenhum. Então, mas assim, o medo acontece desde 89, quando ele se candidatou, né? Agora, quanto ao Aécio, a gente tem no documentário imagens do Aécio muito inflamado, inclusive. O PSDB 9 meses depois da eleição. O PSDB pode ter entrado só depois no processo de impeachment, mas contra a eleição da Dilma, ele continuou se pondo de maneira muito, muito forte. Depois, a gente tem memória, Caio. Olha o quanto o Aécio não pareceu um menino chorão e o quanto ele não passou a discursar reclamando da lisura de uma eleição que, de fato, foi lisa. Na verdade, foi inclusive auditada e dada como certa. Que ela é inauditável, não aceitou a derrota. Não tem recibo do voto, vamos por isso lá, muita gente defende o voto impresso. Sim, vamos dinamizar aqui a história pra gente poder seguir. Esses são os fatos. Eu peguei aqui os 5 principais, mas tem muito mais, são 46 pontos. Se vocês me permitem, assim, eu assisti o documentário, eu acompanhei a cronologia desses fatos em loco. Eu vivi muito isso. O que ela viveu e começou a viver com Lula eleito, ela aos 19 anos, muito possivelmente, com certeza, eu já era um rapazinho mais velho quando vi tudo isso acontecer. Eu acho que quando ela senta no lugar onde senta, dando a perspectiva dela, associando a trajetória familiar dela,
contando dos pais perseguidos durante o período autoritário do Brasil, contando e revelando, explicitando que o avô foi um dos fundadores da Andrade Gutierrez, eu já consigo enxergar uma legitimidade e não consigo nem contestar pelo viés político que eu não nego que exista. É uma garota nascida num seio de esquerda, contando a história que viu e a decepção que teve com o suceder dos fatos ali diante dos governos petistas. Isso tudo é muito, muito claro. E claro, aí vem Edgar, mas você acha que a pegada decepção... artística, romântica que ela dá, ingênua até. Essa questão da ingenuidade do povo brasileiro é muito genuíno na figura ainda mais de um jovem. Se o jovem sempre representa uma visão de futuro, de qualquer comunidade, de qualquer nação, de qualquer país, tá ali genuinamente explicitado no discurso dela. E eu acho que ela, vou um pouco além, eu acho que ela toma para si uma crítica e expõe uma crítica, mesmo que sutil, mesmo que sensível ao Partido dos Trabalhadores e à esquerda, que o PT mesmo não fez. A tal da autocrítica. Que ele não fez. Agora... Mas você acha que a decepção dela fica maior ou menor do que um possível desejo de que aquilo continuasse? A decepção dela tá explícita. Eu acho que a decepção dela tá explícita no momento, inclusive, que ela coloca o Lula como alguém que está negociando com o PMDB. E andando de lado de figuras como o Sarney e o Temer. Isso. A decepção dela tá explícita quando ela mostra que a Dilma teve que fazer concessões para poder governar. Isso. Mas ao mesmo talvez... tempo, a decepção dela, apesar de explícita, ela não é a crítica. Então, Fefita, ela sabe que no ano de reeleição a Dilma não conseguiu governar porque o Congresso inteiro foi travado. Mas talvez aí também tenha faltado, se é que a gente está anotando aqui coisas que poderiam ser incluídas no documentário, que ficaram faltando, um pé um pouco mais firme nessa decepção, então, mostrando que o tal projeto de poder, levado a qualquer custo e a qualquer preço pelo partido, estava prejudicando e colocando em xeque o ideal que transformou o PT, naquele momento da história política brasileira, na grande esperança de boa parte da população. Que dá é que foi uma maré, assim, e que o grande líder foi guiado por essa maré, assim, sabe? Eu acho que é meio, assim, desresponsabilizando Deixou levar um pouco a figura do Lula, que é a principal figura do partido e que muito centralizador. Sabe tem uma muito cena, mais do que diz que tem uma sabe. cena da Dilma falando, o Lula é assim, ele faz política... De fato consumado. De fato consumado. Então, Ele não conversa muito e faz política de fato consumado. E foi o que a gente viu. De colocar ela como candidata. Foi o que a gente viu na eleição, na corrida. Quando ele não abriu mão de se manter candidato, aí, até como último recurso para tentar se safar da prisão e vou me manter candidato. Mesmo a manobra da Dilma, inclusive, de colocá-lo como ministro da Casa Civil. Exatamente. Essas coisas todas, elas estão na cara, gente. Elas nem precisam ser ditas. Elas são condenáveis em si. Só que o que eu tô querendo dizer é que uma coisa não anula a outra. O fato de a gente ver que ela tá lá mostrando decepção pelo PT andar com os antigos poderes, porque o próprio Lula disse que para governar no Brasil, Jesus teria que fazer pacto com Judas, e está no documentário, não exime também o fato de que houve uma conspiração muito pesada para destituir esse governo no tapetão, gente. Assim, óbvio, houve corrupção, mas a Dilma não tá presa até hoje, né? Eu preciso girar o assunto, rapidinho, Caio. Eu prefiro cortar o meu último comentário, vamos deixar só pro Zé Maria, pelo seguinte, aqui é importante, a gente falou dos fatos, mas o que me preocupa, e por isso eu conclamei toda a direita a assistir o documentário, é a narrativa, certo? E aí, da mesma forma que eu separei 5 pontos de fato, tem 5 narrativas aqui que são perigosíssimas. A primeira, associar a Lava Jato com entreguismo, antipatriotismo e conspiração internacional. Olha bem essa frase, ouvinte, repara, abre aspas do documentário. A Operação Lava Jato investiga a Petrobras, que anos antes tinha sido alvo de espionagem da Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos. Olha só, esses assuntos no tempo e no espaço, eles não são relacionados. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Investigação e espionagem são conceitos ainda distintos. Mas olha como o texto faz. Ele utiliza o quê? Uma oração subordinada para criar no espectador a ideia não apenas de correlação, mas de nexo e de continuidade. Qual que é a ideia? É como se os Estados Unidos e a Lava Jato fossem inimigos da Petrobras e em equivalência moral. Primeira narrativa. Segunda, aí isso é bem óbvio, né, que é difamar o Jair Bolsonaro, associando ele tanto à violência quanto à covardia. Durante
durante o discurso do Jean Willis, quando o deputado diz que o impeachment é uma farsa, ele complementa, apoiada por torturadores covardes. Qual que é a imagem que ilustra esse momento da fala do Jean Willis? Vai entrar lá a feição apreensiva do Bolsonaro. Cabem muitas críticas ao presidente, mas ele não nunca foi torturador e muito menos um covarde. Aí a terceira... Elogiou um Mas elogiou o torturador. Tudo bem, mas ele não é torturador. Não, mas a tudo frase bem, Caio. ele é torturador. Gente, eu E aí aparece a imagem do simpatizante cara. da tortura, ele elogia um Mostra cara a que fala enfiava dele. ratos em vaginas Aí tem de o terceiro mulheres. ponto. Eu preciso Pelo amor ir, de Caio, Deus. rapidinho. Vai, um a um, vai. É, Porque o você terceiro, tá esperando na linha. o terceiro ponto é o seguinte. A entrevistadora pergunta pro Lula sobre um arrependimento, portanto, um remorso que é protagonista na carreira política do Lula, na consciência dele, se é que ele tem uma. Abre aspas pro Lula. Mas um arrependimento eu tenho, de não ter feito mais, eu não ter mandado pro Congresso, no meu mandato, a regulação dos meios de comunicação e 9 famílias que comandam os meios de comunicação no Brasil. Lembrando, proposta da campanha do Haddad, regulação social da mídia. Então, olha só, ele tá incutindo na cabeça das pessoas, e o documentário faz isso, que o melhor fiscalizador da mídia, Edgar, é o governo. Isso é a prova mais eloquente de que a grande imprensa e as suas redações esquerdistas, elas são a maior concentração por metro quadrado de idiotas Mas úteis. essa visão não porque é novidade. eles militam contra a sua própria Mas a liberdade. visão não é novidade. De Isso tudo que já o Lula ela tá mostrando. De tudo que o Lula podia Como ter feito. documentarista, ela tá mostrando. Imagina isso. Não, mas o inédito é o seguinte, de tudo que o Lula acha que podia ter feito, o mais importante, a principal preocupação é controlar a mídia, né? Que, aliás, é alinhado com a frase final do documentário que fala o seguinte: somos uma república de famílias. Umas controlam as mídias, outras os bancos. Sim, e a solução para isso não pode ser um governo socialista, centralizador, intervencionista e autoritário no modelo venezuelano. A solução, o que é? É livre mercado. E o PT quase obteve hegemonia do controle político. E juro, esse é o último ponto, porque fala do triplex e amarra com tudo que a gente tem conversando essa semana. É a falácia da ausência de provas, como o Ciro Gomes trouxe aqui do tal do conjunto indiciário. Isso é um caso clássico de falácia do espantalho. Uma pessoa fala X, a outra pessoa diz que essa pessoa falou Y e combate essa narrativa. Olha o que o procurador fala, abre aspas: não teremos aqui provas cabais de que Lula é efetivo proprietário no papel do apartamento, pois justamente o fato dele não figurar como proprietário é uma forma de ocultação, de simulação da verdadeira propriedade. É o que a gente sempre fala, não existe recibo de propina. Olha o que o documentário fala na frase seguinte, explicando supostamente o que o procurador está falando. O fato de que não existem provas de que ele é o dono do apartamento é considerado prova da sua tentativa de escondê-lo. E essa prova, então, é usada como evidência de que ele é o chefe do esquema. Isso não tem nada a ver. Nada a ver. O procurador explica a natureza do crime do colarinho branco e ela vem com essa narrativa mentirosa de que o fato de não haver prova constitui prova e que esse é o liame para mostrar que ele é o chefe de alguma coisa. Pelo amor de Deus, olha a ficha corrida do Lula. São um processo condenado em segunda instância, um na primeira e é réu em outros 6. Então, assim, é um grande absurdo isso. Mas você quer que a galera da direita veja. Eu faço questão... Por que você quer que veja? Pelo seguinte... Rapidinho. Pelo seguinte, porque... Precisa aprender a fazer política, é isso? Não, eu não quero que a gente faça nada disso igual. A argamassa da direita é a realidade. A argamassa da esquerda é o quê? É a fantasia, é a narrativa. Não é pra fazer igual, é pra desconstruir a mentira. Porque senão, a gente vai estar diante de situações como essa. Ela vira e coloca uma frase tipo essa aqui, ó. Eu tava vendo procuradores fazendo um espetáculo pra apresentar o caso. Aí logo depois, o documentário ele recorre ao que se chama em retórica de apelo à autoridade. E põe a voz do Boechat, ícone do jornalismo, falando o seguinte... De toda a imprensa, toda a imprensa... Ué, você descobriu a edição agora, cara? Não, peraí. Mas a é imprensa absolutamente... espetacularizou. Olha o que ele falou. É absolutamente impróprio que um depoimento seja transformado nesse carnaval. No ringue, o confronto da década, o confronto do século. Isso é uma referência à imprensa, não aos procuradores. Então ela conduz o espectador para achar que o Boechat tá fazendo uma mega crítica ao procurador quando ele tava criticando o que a imprensa tá fazendo, o circo que foi armado. A maneira de abordar. Ué, mas o circo foi armado para a imprensa, Caio. Né? A imprensa que arma o circo, Pepino, exatamente como nós estamos fazendo aqui agora. Um minuto só, peço a licença aos camaradas Data Vênia aqui nesse debate. Querem me quebrar. Vamos lá, vamos falar agora de um outro roteiro que parece ficção. Mas olha, devo dizer a você, querido ouvinte,
Querido espectador, é a mais simples e cruel realidade. Antes eu vou botar aqui uma trilha sonora. Se liga só no que a gente vai ouvir na sequência, ó. Atenção na letra, ó. No som e a carta na mesa. Aqui rima Black Alien, Sandrão, L1, sabotagem à vontade. Na balada desde ontem à tarde. Habilidade é o álibi no beat, Ganjamin, Zé Gonzalez. Quem tá no erro sabe, cocaína no avião da FAB. Ninguém vai deter o poder, o crime dele, a crime. Olha lá, quem tá no erro sabe, cocaína no avião da FAB. Black Alien na sua parte de improviso aí, o som no som do sabotagem, quer dizer, parece premonitória a história, né? Com conhecimento de causa, né? Olha, os caras relatando a crônica que o rap sempre se prestou a fazer das vozes periféricas, né, das comunidades, revelando aí, trazendo essa questão que eu traduzo aqui pro ouvinte, que eu tento localizar aqui o nosso ouvinte, que aconteceu em 99, era governo do Fernando Henrique Cardoso, uma operação da Polícia Federal desbaratou uma quadrilha que tentava mandar para a Europa 33 quilos de cocaína no modelo Hércules 130 da Força Aérea Brasileira. Vários oficiais da aeronáutica na ocasião foram presos. O avião saiu de Niterói, saiu do Rio de Janeiro até Recife, fez uma escala em Recife e foi descoberta essa droga, não saindo, portanto, do território nacional. A história se repete 20 anos depois. Vamos entender melhor na reportagem da nossa companheira aqui que atua em Brasília, Luciana Verdolim. Vamos lá. Olha, o presidente Jair Bolsonaro, ele classificou ontem como inaceitável a prisão do sargento da aeronáutica Manuel Silva Rodrigues, em Sevilha, na Espanha, com 39 quilos de cocaína. Ele voltaria ao Brasil no mesmo avião do presidente Bolsonaro no próximo sábado, mas não fazia parte da equipe do presidente. Pelo Twitter, Bolsonaro afirmou que exigiu investigação imediata e punição severa ao responsável pela droga encontrada no avião da FAB, da Força Aérea Brasileira. Ainda segundo o presidente Bolsonaro, tamanho desrespeito ao nosso país não pode ser tolerado. O sargento, ele faz parte do Grupo de Transportes Especiais da FAB, atua como comissário de bordo e seguiu para a Europa antes do presidente da República num avião reserva do governo federal, que fica de prontidão e pode ser utilizado em caso de problema com o avião principal. Ele embarcou aqui de Brasília e só foi descoberto lá na Espanha, quando precisou passar pela alfândega, levando uma maleta com 37 tijolos da droga. O presidente em exercício, Hamilton Mourão, mesmo assim, nega problemas no controle de embarque na base aérea aqui de Brasília. Não houve falha na segurança, ele não era aeronave presidencial, era uma aeronave de apoio. Mas mesmo assim, como é que uma pessoa embarca numa aeronave com 30 quilos de cocaína? Essa resposta tem que ser dada pelo Ministério da Defesa. Mourão defendeu punição rigorosa do sargento depois da devida investigação. Segundo o presidente em exercício, essa questão do tráfico de drogas atinge a população como um todo e as Forças Armadas, infelizmente, também são atingidas, não estão imunes não. Ainda de acordo com o Mourão, o militar brasileiro, pelo visto, deve ter sido usado por algum esquema internacional de tráfico de drogas. Agora é investigação, porque é óbvio pela quantidade de droga que o cara está levando, não é? Ele não comprou na esquina e levou, né? Ele estava trabalhando como mula, e uma mula qualificada, vamos colocar assim, né? O caso acabou chamando a atenção, inclusive, dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que durante a sessão de ontem discutiam a possibilidade de um juiz de primeira instância autorizar, por exemplo, busca e apreensão na Câmara e Senado, quando o alvo da medida não for um parlamentar. O ministro Alexandre de Moraes havia acabado de votar contra, por entender que essa autorização só pode ser dada pelo Supremo. O ministro Celso de Mello, então, citou em tese o caso do sargento preso com cocaína e levantou um questionamento. Se nesse caso, em que não há ligação direta com o presidente da República, uma suposta investigação teria também que ser aprovada pelo Supremo. A minha preocupação é que se construam
ou se erijam, enfim, santuários de proteção de criminosos comuns em relação a certos espaços institucionais reservados a determinadas autoridades com prerrogativa de foro. Antes mesmo de embarcar para o Japão, o presidente Jair Bolsonaro, ele determinou que o governo brasileiro coopere com as autoridades espanholas para a rápida apuração do caso. O Ministério da Defesa já anunciou a abertura de um inquérito policial militar. Segundo dados do Portal da Transparência, o sargento nos últimos anos teria feito quase 30 viagens no Brasil e no exterior, inclusive viagens presidenciais de Bolsonaro e do ex-presidente Michel Temer. Diante do ocorrido, a escala do presidente Jair Bolsonaro, que seria em Sevilha, foi transferida para Lisboa, em Portugal. De Brasília, Luciana Verdolim. Certo, Vini. Bom, tá aí o relato da reportagem da Luciana Verdolim. Além do Mourão, outras autoridades se manifestaram também sobre o ocorrido? 2 ministros do governo pelo Twitter se manifestaram, Edgar. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, escreveu o seguinte: o militar preso com drogas em Sevilha é uma ínfima exceção à incorporação da FAB que prima pela honra. Os fatos serão devidamente apurados pelas autoridades espanholas e brasileiras. Como disse o presidente Bolsonaro, não vamos medir esforços para investigar e punir o crime. E o ministro da Educação, Abraham Van Traub, publicou logo cedo o seguinte: no passado, o avião presidencial já transportou drogas em maior quantidade. Alguém sabe o peso do Lula ou da Dilma? Verdade, é um bom comportamento para um ministro, hein? Da Tá educação. de parabéns, da educação. Esse é o ministro da Educação. Tá de parabéns, é melhor fazer a piada do pavê. Olha, vamos lá, Brasília. Vamos seguir em Brasília depois da reportagem da Luciana Verdolim. O caso ainda repercute. Estamos com o Zé Maria Trindade na linha para trazer pra gente aí os fatos, o que aconteceu após, né, essa notícia chegar aqui pra gente. Alguns senadores entraram com requerimento, inclusive, para convidar o ministro, chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, para prestar esclarecimentos sobre o episódio. Trindade, bom dia para você. É mais um caso de polícia na capital federal, Trindade. Conta pra gente como é que isso repercutiu por aí e o que anda acontecendo em torno dessa notícia aqui com os membros do Executivo. Bom dia. Pois é, muito bom dia. As coisas se confundem por aqui, né? No decreto do presidente Jair Bolsonaro, o porte de armas pode ser para jornalistas que cobrem polícia. Eu me senti no direito de pedir porte. Eu cobro política e polícia aqui tá. Olha, Edgar, esse episódio me lembra uma crônica ambientada no Nordeste, em que um rapaz que era mufino, como se diz no Nordeste, né, covarde, ele matou uma pessoa e fugiu para outra cidade. E lá ele chegou com fama de matador e todo mundo adorava. E ele, que era execrado lá, virou herói, arranjou as melhores namoradas e tal. Aí aquele rapaz que ele teria assassinado voltou atrás dele. E aí ele foi em praça pública e o matou. A partir daí a cidade começou a detestá-lo e considerá-lo como cruel. E ele não entendeu, mas por que vocês me adoravam? Aí ele falou assim, uma coisa é a gente ouvir feitos, ouvir falar, e outra é presenciar um assassinato covarde, né? Então, o que acontece aí? Esses voos sempre aconteceram. O avião presidencial, ele tem a tal imunidade diplomática. O avião do presidente americano chegou aqui em Brasília, ninguém quis saber o que tinha lá dentro. Ninguém fiscaliza as bagagens dos diplomatas, né? E, da mesma forma, estas viagens presidenciais são cercadas de história. Sempre se trouxe uísque, vinho, eletrônicos, e todo mundo narra isso aqui com uma certa vantagem. Aí eu trouxe uma caixa de uísque no avião, ninguém, né? Esse tipo de coisa. E agora a gente vê um tráfico de drogas. Essas aeronaves, esse rapaz, esse sargento, ele participa do grupo de transporte de autoridades. Voou o Brasil inteiro com ministros do Supremo e ninguém nunca iria revistar um avião assim. Então pode ser que ele tenha, sim, levado várias muambas e viajado do Brasil e para o exterior, e a imunidade diplomática exige, sim. Agora, as repercussões são as mesmas, né? Depois do Sucatão, que era do Sarney, agora o Aerolula, que é uma aeronave mais moderna,
e agora a oposição quer investigação. Mas tudo indica que esta responsabilidade de treinamento e de seleção fica mesmo sob a responsabilidade da aeronáutica, e a oposição cobra e haverá muitas declarações a partir de agora. Zé, a sensação que a gente fica, por se tratar de um oficial do Exército, né, integrante da comitiva que dá suporte à viagem do presidente, a impressão que se fica é que essa investigação por parte da Polícia Federal vai caminhar de braçadas, né, e desbaratar mesmo algum esquema. Quem que mandou, quem é que solicitou o envio dessa quantidade de droga para a Europa, entra dentro da questão do tráfico internacional. É um assunto seríssimo que arranha a figura do país frente às outras federações. Mas eu queria que você continuasse com a gente um pouquinho, ainda falando sobre o mesmo assunto, mas pelo viés do clima agora que acomete a comitiva brasileira, né, que está se reunindo no G20, no Japão. O presidente Jair Bolsonaro já deu algumas entrevistas, até bem irritado, né, contrariado, né, com toda a situação, né, Vini? Até porque ontem a Angela Merkel, presidente da Alemanha, fez algumas críticas ao comportamento do presidente Jair Bolsonaro com relação à política ambiental do Brasil, e ele foi perguntado sobre isso logo que desembarcou. Vamos ver qual que foi a resposta do Bolsonaro. Olha, eu vi o que está escrito e, lamentavelmente, em grande parte que a imprensa escreve não é aquilo. Então, quando a imprensa não interessa alemã, tá? E deixa eu terminar o raciocínio, por favor, tá? Então, a gente tem que fazer a devida filtragem para não deixar se contaminar por parte da mídia escrita em especial. Mas o senhor vai conversar com ela? Então, presidente, como é que está a preparação para o encontro com o presidente? Pessoal, obrigado. Não, presidente, a pressão sobre drogas, presidente. O Bolsonaro ficou incomodado com a pergunta, e antes ele já falava que o Brasil não tem que dar satisfação nenhuma, que o Brasil tem muito a dar exemplo para a Alemanha, porque a indústria da Alemanha é fóssil, né? Foram algumas declarações dele que ele não está lá para ser contrariado. Ele é a segunda vez que o Bolsonaro recentemente se abandona a imprensa quando perguntado sobre algo muito complicado, né? Na verdade, não é a melhor maneira de se fazer isso. Eu só queria trazer 2 pontos muito rápidos. Muita gente fala que essa apreensão de drogas é algo como se o governo não tivesse passado pano pra isso. Que bom que o governo não tá passando pano pra isso, né, gente? Não faz o mínimo que é a obrigação dele soltar uma nota e cobrar esse tipo de investigação. Porque não fossem as autoridades espanholas, essa droga estaria circulando livremente na Europa. A gente tem que ver o processo. Por que essa pessoa embarcou com mala? Aliás, sem pagar o excesso de bagagem, já que a bagagem não é mais gratuita, não é mesmo? Por que não passou em raio-x? Que tipo de privilégio é esse? E sobre a Alemanha, eu acho que a Alemanha tem muito a ensinar pro Brasil mesmo. Por exemplo, não lidar com autoritarismo ou saber identificar sinais dele. Ô Zé, eu queria fechar com você em torno desse vídeo que a gente acabou de ver do Bolsonaro, uma reunião, né, que os assuntos deveriam estar focados em outras áreas, em outras frentes. O quão isso pode prejudicar essa viagem para o G20 da comitiva brasileira? Pois é, olha, Edgar, o Brasil mudou com relação ao meio ambiente, não há como discutir isso. E essa mudança foi aprovada nas urnas, foi discutida durante todo o processo eleitoral. Só que esse desgaste na imagem do Brasil já está colocada e é uma nova postura que o presidente Jair Bolsonaro, e nesse discurso ele diz isso, né? Ele fala claramente assim, o mundo vai ter que me engolir com a minha postura. É o discurso de que a Europa fala indústria aqui e floresta lá. É um discurso do governo Bolsonaro que ele está levando. O novo ministro do Meio Ambiente prega exatamente esse entendimento de que não vamos dizer, não é excludente a produção da agropecuária brasileira, né? E o uso racional do solo. E esta é uma decisão que tem que ser tomada pelo governo brasileiro e não pela Europa e não pelos Estados Unidos. Só que até a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, está preocupada com esta imagem, porque uma campanha na Europa de cientistas, né, prevê, inclusive, o não consumo de produtos brasileiros. O título que eles dão é de que o Brasil está exportando desmatamento. Olha, Edgar, isso não é verdade. O Brasil preserva, sim, as florestas. O Brasil tem mais florestas que americanos e que europeus. Ninguém cobra dos Estados Unidos quando se batia palma, quando a cavalaria chegava para matar índios, né?
E ninguém fala disso, e fizeram filmes e achavam lindo a cavalaria matando índios indefesos, né? Com automáticas, com metralhadoras e índios com flechas. Ninguém acha isso horroroso. E a ideia é essa, que o Brasil conviva com a tecnologia, o Brasil detém tecnologia para a produção agrícola e conviva entre preservação do meio ambiente e tecnologia. Mas a ministra da Agricultura já está muito preocupada com esse discurso que pode, inclusive, reduzir o consumo de produtos brasileiros no exterior. Esse é o discurso, esse é o debate. Tá certo, Zé. Obrigado pelas informações. Um abraço, bom trabalho aí em Brasília, Zé. Muito bem, bom dia. Agora 10h47, horário de Brasília. Eu abro esse bloco aqui com uma frase em aspas. Atenção, mexeu com o Sérgio Moro, mexeu com o povo brasileiro. Fecha aspas, essa será uma das frases que serão bradadas pelo movimento nas ruas, um dos grupos adeptos da manifestação do próximo domingo, dia 30. Entre as pautas, o apoio à reforma da Previdência, o apoio à Lava Jato, o apoio ao juiz Sérgio Moro e a seu pacote anticrime. Nossos convidados de hoje são porta-vozes do Nas Ruas, o Tomé Abduch, me corrija se eu tiver... Abduch, e o Marcos Belízia. Bom, antes de mais nada, bem-vindos aqui ao nosso Morning Show, nosso programa de rádio. Logo de cara eu pergunto pra vocês aí, essa história do boneco, vai ter um boneco do herói. Vocês chamam o Moro de herói também? Vai ter um boneco de 13 metros, é isso, do Sérgio Moro? Ele passou um pouquinho de 13 metros, que a gente não gosta muito desse número 13, mas é um boneco bem grande. Ele 17 metros, na verdade. E meio, 13,5. Eu não digo também que teria 17 metros, mas o 13 é um número que a gente não gosta. Nós tivemos o prazer de fazer esse boneco do Sérgio Moro, porque a gente entende que ele é uma das poucas pessoas que realmente está lutando para livrar o Brasil da corrupção. A Operação Lava Jato, né, junto com todas as suas ramificações, trouxe bilhões de reais de volta que foram roubados do nosso país, colocou grandes criminosos do colarinho branco e grandes empresários na cadeia, e nós temos com certeza uma gratidão eterna pelo Sérgio Moro e pela sua família, por tudo que eles têm feito pelo Brasil. Então ele merece as pessoas na rua para poder apoiá-lo e também para poder desmascarar um pouco essa situação toda que a gente vê aí nos jornais, né, nesse site Intercept, esse senhor Glenn, que a gente não conhece a credibilidade desse homem, e tudo que está sendo feito em volta disso para poder tentar estragar e destruir a imagem de uma pessoa que tem uma imagem no nosso ponto de vista que é impecável. E Edgar, também tem uma coisa, a gente não vê como herói, por isso que o boneco, ele tá de terno e gravata. Ele tá de terno e gravata. Não tá de capa, Marcos. Não tá de capa, não tá vestido como Super Moro, não tá como Super Homem. Mas o fato de ele ganhar um boneco já não sinaliza que vocês veem mas é a imagem, né? Também a imagem e segurando a balança da justiça. Só mais uma coisa, rapidinho. Quando você fala que a gente não sabe a credibilidade do Glenn, a gente vê a carreira dele gigantesca. Peraí. Vamos falar disso aí, Pepito. Eu só queria chegando aqui, porque é o seguinte. Quando vocês se propõem a fazer uma manifestação em favor da Lava Jato, eu logo posso crer que vocês estão apoiando um clamor por justiça. Sim. Justiça, ok. Eu brigo aqui para um lugar. Que é certo. Eu brigo aqui para estar num lugar sempre onde eu não tô nem olhando com tendência para cá, nem para lá. Eu procuro fazer isso. Eu tento aqui no meu exercício diário fazer isso. Agora eu pergunto a vocês, que justiça é que vocês estão clamando por? Que tipo de justiça? Uma justiça que, pelo que está revelado aí, se direciona uma condução de um processo junto a um procurador. Se grampeia um escritório de advocacia que defende o acusado. É essa justiça que vocês estão querendo? Porque amanhã pode ser eu, pode ser você, pode ser o político do outro partido. É isso que eu quero deixar claro aqui, porque quando se fala isso, desculpa me alongar, mas é um assunto delicado e caro, porque as pessoas hoje em dia tendem a entender o que querem e não o que as palavras representam. Eu não sou contra a corrupção. Nem tampouco contra a Lava Jato. A favor, né? A favor, não é contra... Eu não sou contra a operação Lava Jato. Eu não sou contra o combate à corrupção. Obrigado por me corrigir. Mas eu também não posso permitir, como cidadão, que a justiça seja feita a qualquer custo. O que nós pregamos, a gente não está aqui brigando pelas próximas eleições. A gente está aqui brigando pelas futuras gerações.
Então não é questão, é óbvio. Eu sou de direita e não nego e falo abertamente. Tomé também. E isso é salutar. Tá, eu falo, não tenho vergonha de falar, mas eu não tô aqui como direita ou esquerda, centro. Estamos aqui brigando pelo que é certo. Sim. Então a gente tem uma pauta que é apoio à reforma da nova Previdência, apoio à Lava Jato, apoio ao Sérgio Moro e apoio realmente ao pacote anticrime. Por quê? O país está quebrado, então ninguém discute isso. Tem que ter a reforma da Previdência. Anticrime, por quê? Tem 60 mil mortes por ano aqui no Brasil, que morreu mais do que morreu no Vietnã. O país está em guerra e a gente realmente virou o sapo fervido, acostumou com isso. Então se a gente não fizer algo justo e rápido, o país não dá mais para viver, Edgar. Então tem que fazer algo. Isso não é direito à esquerda. Perfeito. Isso é brigar pelo que é certo. Até aí estamos concordando. É isso aí que estamos brigando. Sim. Agora, quando você fala o que aconteceu com o juiz, a gravação de uma maneira ilegal, prova ilegal e tal, beleza. Eu não vou discutir por isso, porque é a mesma coisa quando apareceu a foto do Cacai no STF em Brasília num domingo, despachando com ministros do STF. Então a gente sabe que o Brasil ocorre coisas muito piores. Então o que a gente está aqui brigando é por um país mais justo. Mas apoiar, acusar um erro, justificando o outro, é um caminho, porque eu acho que é deplorável essa imagem que você descreveu do Cacai lá. Agora, eu não sei, é difícil esse momento, porque eu acho o seguinte, qualquer pessoa pode manifestar sua própria opinião. Quando a gente está com o microfone aqui, eu acho que a gente tem que se atentar à verdade dos fatos. Certo. Se você simplesmente tende a uma tendência que lhe agrada, a uma preferência íntima tua, eu acho que você corrompe a tua atividade como comunicador, enfim, jornalistas, enfim. Então é essa questão que eu coloco. O clamor pela justiça vale para uma justiça igual a todos ou uma justiça que favoreça quem é de minha predileção? Não, ok, Edgar, nós estamos bem alinhados com isso. Mas primeiro ponto importante, cadê o áudio completo? Cadê as provas concretas? Por que estão causando, antes de ser avaliado tudo isso, esse tamanho de situação em relação ao Sérgio Moro? Por que toda a mídia, e principalmente a mídia de esquerda, tem colocado em pauta a credibilidade do Sérgio Moro sem antes mostrarem o áudio todo? O próprio Sérgio Moro falou, se tiver alguma coisa contra mim que seja ilícita, eu peço para sair. Vocês já ouviram alguém de esquerda dizer isso? Eu nunca ouvi. Eles sempre dizem que o problema não é deles, que não foi com eles, que a culpa não é deles. Então, assim, nós temos hoje o Sérgio Moro como um homem que está fazendo a diferença para poder acabar com a corrupção no Brasil. É fato tudo que ele trouxe de bom para o país até agora. É fato as pessoas que estão na cadeia, que não são só pessoas de direita, de esquerda, são pessoas de todos os partidos. Então nós vamos tirar a credibilidade desse homem com essa força toda. Nós somos todos Sérgio Moro. E mexeu com o Sérgio Moro, mexeu com o povo brasileiro. Nós vamos estar nas ruas aos milhões para defender o Sérgio Moro e contra essa quadrilha dos últimos anos, últimos 16 anos, que destruiu o Brasil, que dilapidou os cofres públicos, que transformou esse país num país inabitável, que tem mais de 16 milhões de pessoas desempregadas, que tem pessoas morrendo nas ruas do Brasil inteiro, que tem hospitais lotados, que tem a nossa educação sendo totalmente direcionada pela forma ideológica que está sendo feita. Hoje você pega a grande maioria dos jovens, eles têm um direcionamento ideológico na escola. Nós não queremos mais isso. Nós queremos um país justo, um país correto. E é por isso que nós vamos para as ruas com toda a nossa força, com todo o nosso amor para defender o Sérgio Moro. Eu vou fazer um intervalo. Desculpa, a gente começou a entrevista um pouco além do tempo desejado. Eu já volto aqui no Morning Show com a presença do Tomé Abdushi e do Marcos Belízia, eles que estão à frente do movimento que acontece, o movimento nas ruas, que acontece agora em manifestação no próximo domingo, dia 30. Agora 11h02, horário de Brasília. Seguimos aqui no Morning Show, recebendo hoje aqui os integrantes do movimento nas ruas, o Tomé Abdushi e o Marcos Belízia. Passo a bola aí, Fefito, você que ficou pendurando aquela pergunta ali. Não era pendurando a pergunta, era só uma correção, porque não dá pra dizer que a gente não sabe a credibilidade do Glenn, quando a gente sabe que ele é o cara que basicamente ajudou a trazer luz sobre o caso Snowden, inclusive sobre os vazamentos da Casa Branca. É um cara que ganhou o Oscar, foi indicado ao Pulitzer. Sim, muita gente no começo do século passado não merecia ter ganhado o Pulitzer, a gente sabe disso, mas a gente sabe da seriedade do prêmio nas últimas décadas, inclusive, que aliás é o prêmio sonho de consumo de todos os jornalistas. Então assim, beleza, pedir a autenticidade das coisas, mas dizer que não dá pra saber da credibilidade do Glenn, não, né? E outra, acho
que vocês têm que dar o braço a torcer, que vocês acham o Moro herói, sim. Vou repetir aqui. Ninguém faz boneco de quem não acha herói, e aqui vocês estão tratando ele como herói, sim, senhor. Fefito, eu quero o direito de resposta pra você. Réplica, Fefito, precisamos de bons heróis, Fefito. Ai, admitiu! Precisamos de bons heróis. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho do Glenn. Vai lá. Uma pessoa que tem aqui um meio de comunicação chamado Intercept, que aceita colocar mensagens de um hacker que hackeou o telefone de um ministro que era anteriormente ainda, né, crime, da Lava Jato, isso é um crime. Mas o Watergate nos anos 70 já era vazamento de documento oficial. Esse cara tem que estar preso, ele não tem que estar divulgando nada. Mas o Intercept até agora não Mas Fefito, o caso Snowden é um crime cometido. O cara trabalhava na CIA, mas que ajudou muito. Roubou, mas ajudou a humanidade a fazer luz à tona sobre muita coisa. O Vini tem uma parte interessante. Só um minuto. Mas o Watergate também era vazamento com base numa fonte não reconhecida, não revelada, que só foi revelada 40 anos depois, com base em documentos oficiais. Eu vou fazer um vazamento. Pensando assim, era um hacker do impresso, do mesmo jeito, e derrubou o presidente. Eu vou fazer um vazamento aqui de uma fonte que ninguém sabe de onde é, ninguém sabe de onde veio, de um hacker falando mal da sua pessoa. Como você se sentiria? Você não vai... Bem-vindo ao clube! Bem-vindo ao clube! O assassinato da minha reputação já tentou acontecer há muito tempo. Mas não deve acontecer. A questão toda é, jornalisticamente, a gente tem que confiar nos processos. Não. É o mesmo caso de Watergate. Mas não pode roubar informação. Que realmente sejam reais, claros, e que tenham a credibilidade, a integridade para poder compor alguma coisa. Nós estamos falando do Sérgio Moro. Gente, pelo amor de Deus, esse homem salvou o Brasil da corrupção. O Brasil foi delapidado, foram trilhões roubados do país, onde nós estamos vivendo inversão de valores. Eu queria ter liberdade de Edgar. Corrupção igual eles falam corrupção. Você fala igual ele. Fala igual ele. Eu queria ter a liberdade aqui, Edgar. Queria ter a liberdade de ler aqui um trecho do Intercept. Abre aspas. Moro e os procuradores da Lava Jato são figuras altamente controversas aqui e no mundo. O Sérgio Moro no mundo, ele é idolatrado, ele ganhou prêmios internacionais em todos os lugares por combate à corrupção. Então quero ver quem foi que escreveu isso aqui. Sim. Tidos por muitos como heróis anticorrupção e acusado por tantos outros de ser ideólogos clandestinos de direita disfarçado como heróis apolíticos. Vamos lá. Seus críticos, que é sempre a esquerda, que são as pessoas que destruíram o país e destruíram todos os lugares do mundo por onde passaram, têm insistido, desculpa, parei aqui, coloquei o meu sentimento, vou de novo. Seus críticos têm insistido que eles exploram e abusam de seus poderes na justiça com o objetivo político de evitar que Lula retornasse à presidência e destruir o PT. Vamos lá, quem assaltou o país foi o Lula, gente. Foram as pessoas do PT que assaltaram o Brasil, não foi o Sérgio Moro. O Sérgio Moro é o homem que entrou para poder mostrar esse esquema todo de corrupção. Depois que eu vi o Sérgio Moro dentro do Senado tendo que se explicar pro Renan Calheiros, eu entendi, me deu um nó na boca do meu estômago. É uma inversão de valores nesse país que não existe. A gente vive uma lama incrível. O primeiro ponto que eu queria não é de agora. Não dá pra discutir, não é de agora. Nós temos que parar com essa briga de direita e esquerda. Nós temos que pensar... Sério que você vai falar isso? Sério. Depois de apontar tudo. Do fundo do meu coração, eu acho que nós, que somos do bem, e eu tenho certeza que os seus valores e a sua vontade por um Brasil melhor, um Brasil justo, um país onde a gente possa ajudar as pessoas mais pobres, ela é muito clara dentro do coração. A minha fome por justiça social, ela é enorme, mas a fome por justiça social é também acreditar nos processos. A minha também. Então eu acho que nós temos que unir, então, mas aí que tá. Nós temos que parar de colocar esse sentimento em pessoas e ver as atitudes. O que é bom pro Brasil... Não vamos fazer boneco gigante delas. Não, eu vou fazer. Do Moro eu vou fazer com todo mundo. Vitor, da mesma coisa. Mexe com o Moro, meu. Eu quero saber o que tem na cabeça das pessoas de gritar Lula livre. O Lula é um bandido. E não sou eu que estou dizendo, é a mídia que está dizendo. É a primeira instância, a segunda instância, a terceira instância. Aonde que vocês falam Lula livre? O Lula destruiu o Brasil. Vamos encontrar, então, uma outra pessoa de esquerda para vocês poderem estar idealizando. Vocês que eu digo, não você. As pessoas que ainda acreditam no regime de esquerda. Vamos encontrar pessoas íntegras, éticas. Vamos fazer com que os deputados de esquerda votem a favor da nova Previdência. A Previdência, hoje, a gente sabe, todo mundo diz isso, está quebrando o nosso país. Se a Previdência realmente for aprovada, vão vir investimentos internacionais, vão voltar os empregos. É necessário para que o país tome a sua credibilidade. Por que a esquerda é contra? Porque
eles acham que vão estar fortalecendo o governo atual. Ou seja, eles não são a favor do Brasil, eles são a favor dos seus projetos pessoais. Você falou aí de reforma da Previdência, mas antes, quando você leu o trecho do Intercept, você falou em abuso de autoridade. A gente tem uma manchete importante hoje, né, repercutindo os acontecimentos do parlamento. Ontem, o Senado ele aprovou, a manchete é essa, né? O Senado aprova pacote anticorrupção com punição para abuso de autoridade. Mentira, né? A gente teve um projeto de iniciativa popular capitaneado pelo Ministério Público, colheu aí mais de 2 milhões de assinaturas, né? Mais de 2 milhões de pessoas, cidadãos brasileiros cansados da corrupção, subscreveram esse projeto e... Acabou sendo desfigurado na Câmara, né? Exatamente, as tais 10 medidas da corrupção, foi completamente mutilado, e agora o Congresso, com o habitual cara de pau, tem coragem de falar que aprovou esse pacote anticorrupção, mantendo apenas 2 dos 10 pontos iniciais e colocando como adendo, né, a questão do abuso de autoridade, que na verdade, na prática, é uma série de restrições a juízes e Ministério Público. Aí eu queria saber a opinião de vocês, e fica para reflexão do ouvinte também. Você acha que o Brasil tem justiça de mais ou justiça de menos? E vocês querem que o Judiciário e o Ministério Público mais forte ou mais fraco para combater o crime? A gente prega que os 3 poderes têm que ter sua autoridade, mas o que a gente é contra, esse abuso de poder personificado que está no STF. Então nós vamos lutar sim por um STF correto e justo e mais equilibrado, que hoje a gente não vê um equilíbrio. Isso para nós está muito claro, inclusive nas decisões do início dessa semana, viu, Caio? Vamos bater um papo aqui, vai todo mundo junto, que eu acho que é importante. O que nós já vimos o seu Gilmar Mendes fazer de bom pelo nosso país, a não ser soltar bandidos? O que nós vemos? Você se recorda alguma atitude de Gilmar que tenha sido, assim, propositiva e pro bem do Brasil? A alegação dele está sempre embasada na lei, no Código Penal. Mas isso é inegável. Sim. A gente pode nos desagradar, olha, soltou muito aqui, soltou ali. O Gilmar barrou Lula na Casa Civil. Tem o termo doutrina laxativa, que ficou, a pecha ficou em cima dele, mas ele não faz nada fora da lei. Ele está embasado na Constituição. Edgar, mas daí eu quero... 1988, fala, Belisa. A Constituição de 1988 foi homologada 1 ano antes da queda do Muro de Berlim. Temos só direitos e não deveres. Você pega a Constituição americana, é um livrinho fininho desse tamanho. Vamos mudar, então. Vamos mudar. Vamos propor mudar. Sim, mas quando você pega... A regra do jogo agora é essa. Concordo, mas você pega um juiz que não consegue andar na rua, não consegue andar no avião no Brasil, não consegue tomar um café em Portugal, será que tá todo mundo errado? Ontem eu vi uma entrevista do Gilmar Mendes na Globo News, ele falava acerca dessas questões públicas, né? O do juiz saindo, aplaudido no avião, vaiado no avião, e ele citou, para ser bem específico, ele citou a frase revelada pelo Intercept lá, o "In fucks we trust", né? In fucks we trust. E ele falou que ele quando entrou no avião, ele foi aplaudido, mas mesmo o aplauso o incomodava. Veja que questão ali, que temos um paradoxo aí, né? Porque nem sempre essa manifestação do povo, ela vem embasada da razão que o juízo pratica, ou deveria praticar. Entendeu? Então é relativo isso, né? Então eu acho que contar por isso, olha, aplaudiu, vaiou, ela só representa um calor polarizado muitas vezes. Mas tá sendo muito vaiado, né, Edgar? Deve ter algo errado aí, né? Tanta gente reclamando dele, né? A nossa justiça, infelizmente, ela é dúbia. A interpretação da lei, ela pode ser dada para um lado ou para o outro. A Constituição de 1988, ela é péssima, como o Belisa colocou aqui. São muitos direitos e poucas obrigações que nós temos. E nós sabemos que essas pessoas cometeram crimes. O Brasil foi dilapidado. Olhem o patrimônio dos deputados, dos senadores, dos prefeitos, dos governadores. Esses homens mandam no Brasil, gente. Nós não podemos mais fechar os nossos olhos para isso, porque as nossas vidas dependem disso. A minha vida, a sua vida, Edgar, a vida de todos aqui, das famílias brasileiras, do seu Zé, da Dona Maria, das pessoas que morrem nas ruas. O entrave, Tomé, é que eu posso dizer a mesma coisa pensando o oposto. Olha que louco que a gente tá, que entrave maluco em que a gente se encontra. Essas mesmas alegações, a pessoa que pensa diferente de você pode alegar com o mesmo embasamento.
Mas qual é o Olha, embasamento? estamos sob um O Brasil risco. tá quebrado. Tudo bem, beleza, essa é uma outra questão. Eu estou me referindo aqui à questão da justiça. Deve ser imparcial e igual a todos. Não para quem tem poder. O Estado ou democrático de político e direito. tal. Tem várias pautas aí, né? Eu vou passar a bola pro Vini, que eu acho que... final Mas quando você vê um Aécio Neves solto, você vê que a justiça não é correta. Tem que ir pra cima. Essa lei tem que mudar. Isso, tem que ir Eles pra têm que cima. mudar. Charles de Gaulle, quando assumiu a França em 1958, ele chamou uma comissão de notáveis para escrever uma nova constituição para a França. É isso que tem que fazer. E essa prisão do Aécio... enfim, isso aí é o exemplo. Daria, não é direita ou inclusive, esquerda. Pega o caso do Aécio, tem que prender. embasada tem que na prender. lei, ela daria mais legitimidade ainda à operação. Isso. Fala, Vini. Eu queria perguntar para vocês o seguinte, falar um pouquinho mais sobre a manifestação do próximo domingo, que horas vai ser, quantos carros vão estar, que celebridades que vão estar lá junto com vocês, e se vocês fecharam um pouco mais a pauta também, devido às críticas que tiveram nas manifestações passadas, de que estava muito confuso as pautas, tinha coisa de fechamento do Congresso, fechamento do STF. Vamos explicar. E aí tinha grupos até que estavam sempre com vocês e não aderiram, né? Vamos lá, nós vamos Aquela explicar. oportunidade. Nós, do Movimento nas Ruas, nós somos um movimento sempre muito elegante. Né? Nós prezamos a família, o respeito, nós prezamos, com certeza, as instituições do Brasil. Então a gente procura estar nas manifestações que tenham pautas claras e definidas, que sejam propositivas para o Brasil. A última manifestação, nós fomos convidados para estar participando dela desde a reunião do dia 12 que teve lá atrás, e nós resolvemos não aderir naquele momento, pois as pautas estavam ainda um pouco confusas. Estava rolando muitas coisas na mídia social, de invadir o Congresso Nacional, de fechar o Supremo, coisas que nós não concordamos. Quando nós percebemos que as pautas estavam se alinhando e eram propositivas, nós resolvemos participar. Alguns outros grupos não participaram e não fomos nós que pedimos a manifestação. Nós acabamos participando da manifestação. Já nessa manifestação, as pautas estão muito claras, todos os grandes grupos e os pequenos grupos estão participando. Nós, do Movimento nas Ruas, estaremos na esquina da rua Peixoto Gomide, a partir das 13 horas. Vão estar no nosso caminhão pessoas que são a favor do Brasil, querem o bem do Brasil, e esses famosos são Zezé de Camargo estará com a gente, o Eduardo Lages, que é o maestro Roberto Carlos, estará com a gente, a Ana Hickman, o Otávio Mesquita, a Regina Duarte. Nós fizemos um convite para a Viviane Sena, ficaríamos muito felizes com a presença dela, porque realmente ela é uma pessoa que faz a diferença para a educação do nosso Brasil. Esperamos que ela aceite e vamos respeitar caso ela não queira se expor publicamente. E muitas outras pessoas, o próprio Bruno Bianco pode ser que esteja com a gente. Bianco, da Previdência, fizemos também. o convite para ele poder explicar a Previdência. E o boneco do Sérgio Moro vai estar presente lá para a gente mostrar o nosso apoio, o nosso respeito. Não é um super-herói, não é um super-herói, mas um homem... Você tem que lembrar que marca o local na Paulista. Isso é muito bom, lembrar, faz parte do marketing. Lembrar, ponto de referência. Isso aí. Olha, eu vou estar do lado direito do boneco. Lembrar que o Sérgio Moro é um homem de carne e osso, que acorda cedo como todos nós, que tem família, que tem filhos, que recebe ameaças e que está doando a sua vida pelo Brasil. Então nós não estamos aqui idolatrando um super-herói. Nós estamos aqui idolatrando uma pessoa que está mudando a história do nosso país. E eu queria contar com cada um de vocês, brasileiros do bem, pessoas que amam esse país. Nós temos que estar nas ruas de todo o país mostrando nosso apoio. E pela primeira vez, Belisa, fala aí, nós estamos indo para a rua para pedir o quê? Apoio à nova Previdência. A nova Previdência. Nunca teve isso na história de nenhum país, Fefito. De nenhum país. Você nunca viu ninguém indo na rua para lutar sobre a Previdência. Meus concidadãos, eu adoro, assim, o meu ofício é fazer questões e questioná-los mesmo, mas eu acho que é uma delícia a democracia. Eu acho que isso é tudo parte de um processo em que a gente passa para no final, tenho ainda a esperança, eu sou um otimista, só de raiva, que a gente chegue num país melhor aí. É isso aí. E muito além desses espectros políticos que acabam muitas vezes polarizando o debate e esvaziando o debate. Edgar, nós demos a chance para a esquerda governar nos últimos 16 anos. Eles tiveram a chance deles. E eu confesso para você, eu nunca gostei da esquerda, mas eu sempre apoiei para que o Lula tivesse as boas medidas. Qualquer coisa que ele fizesse que fosse propositivo para o Brasil, ele teria o meu apoio. O que eu queria pedir para as pessoas que muitas vezes não concordam ideologicamente é que nas pautas que são a favor do Brasil, apoiem. E apoiem o que é contra o país, na opinião deles. A nova Previdência ela é a favor do Brasil, ela tem que ser feita, ela pode ter uma mudança aqui, outra lá, mas vamos apoiar. Tá aí, Tomé Abduch, agora falei direito, hein? Falou. E o Marcos Belize aqui do Movimento nas Ruas, obrigado aí. Obrigado vocês. Prazer estar com e vocês. até domingo. Fefito, eu quero te dar um beijo aqui, bem gostoso, um abraço.
e com muito Fica à carinho. vontade, não é contagioso. Não, de maneira. Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Vai ser um prazer, vem cá. Ah, olha aí, uma cena. Fefito, que show, hein, Olá, Fefito? o abraço da democracia. Olha que fofura. Brincadeira. Depois Olha de que- democracia e Ó, e vertigem. vocês todos estão convidados para ir no caminhão domingo, hein? Boa. Fiquei com ciúme, hein? Vamos lá, Paulinha, como é que tá a nossa hashtag aí? Conta pra gente. Queridos, estamos em terceiro entre os assuntos Olha aí, que mais maravilha comentados aí. deste país com a hashtag Fico Chocado. O programa tá bem Porque tá fácil de ficar chocado, né? Tá fácil de ficar chocado hoje em dia. Vamos lá pros tweets. Valesca Campos, hashtag Fico Chocada com o mundo virtual. Haters atacando pessoas escondidas atrás de telas de computadores, celulares e etc. Mundo cada dia mais cruel. Daniela Marley também usou nossa hashtag Fico Chocado com pessoas que se comovem com coisas tão distantes, mas desrespeitam quem está bem do lado. Edgar, continue indignado aqui na nossa hashtag Fico Chocado com. Falado, Paulinha, eu quero ouvir o Fefito agora falando a respeito do embrólio envolvendo o Do nosso... boneco do Neymar! boneco do Neymar. O Neymar é um herói nacional? Ainda é um herói nacional? Ah, isso você pergunta pro Vini, que é super fã do Neymar. O Vini é fã. É fã. Por que o Neymar tá pistola? Motivo a gente sabe que ele tem, né? Mas Olha só. tem algum específico nesse Rolou momento? toda aquela treta da Nájila, mas o que a gente não imaginava era que o Neymar já iria pra noitada tão rápido. Neymar estava... precisa esquecer, né, Fefito? Pois é, o Neymar estava na festa do Vinícius Júnior, que tava lá fazendo seu aniversário. Vinícius Moura que não ia ser, né? Do Vinícius Júnior. Tava lá fazendo 19 anos. E aí levou um monte de celebridades, tipo Gabriel Medina, os parças do Neymar, o Thiaguinho. E aí, em dado momento, um dos parças do Neymar fez um vídeo. E nesse vídeo aparece, veja só, o Neymar, dando uns beijos numa morena lá no fundo. Não demorou muito. Opa, Olha aí, ó. peraí, Temos peraí. o vídeo aí. Você que está na internet tá vendo. Tem uma setinha apontada. Neymar está lá no fundo, ó, dando uns caras. Dá pra ver pelo bonezinho. Nossa, vocês têm a visão muito boa. Nossa, vocês têm mesmo a visão de Eu digo o lince. seguinte, as pessoas que stalkeiam na rede social têm muito tempo livre, isso sim, porque haja tempo pra poder identificar o Neymar lá no fundo da foto. O fato é que assim ali é o que os Marcelo, parças... o jogador? É, o Marcelo, Assim que os parças dele viram que vazou esse vídeo aí com o beijo dele, deletaram o story do Instagram, mas aí, meu filho, está na internet, virou história. Já tinham salvo e passado adiante, a tal ponto que stalkearam uma garota chamada Natália Félix e foram perguntar se ela seria a ditacuja do beijo. E aí, meu filho, o Neymar ficou mais pistola que o Sérgio Moro com o Glenn Greenwald. O Neymar disse o seguinte... Você tá fanfarrão, hein? Fefito? Não era ela. E se fosse, qual o problema? Bando de gente se metendo onde não deve, hein? Vai viver, vai ser feliz fazendo o que vocês gostam e não ficar insultando as pessoas que vocês realmente não conhecem. Nem insultaram o Neymar, só perguntaram se ela era de Itacuja. Por trás de toda pessoa existe um ser humano no qual passou muita coisa pra chegar onde está. Respeite mais e digite menos. Eu digo essa mais, dica é Neymar, boa. dá pra digitar respeitando, viu? Fica esse recado aí pras pessoas do Twitter sempre tão tolerantes e amáveis. Aí, vamos em frente. Olha, tem tempo ainda pra gente saber com a Paulinha, que conta tudo sobre a telona pra gente, tudo que estreia no cinema. Paulinha, aqui aí, conta pra gente as estreias. Eu sei que tem uma que você assistiu com os filhos. Quero saber se vocês gostaram. Turma da Mônica Laços, Edgar. Curtiram? A gente saiu super fofo. emocionado do cinema e você sabe que a gente tem um convite especial aqui pra quem escuta o Morning Show. Pode soltar aí, Murilo. Olha aí, que bacana, que surpresa. Do Morning Show, eu sou Daniel Rezende, diretor do Turma da Mônica Laços. Eu sou a Gabriela Manheiro Cascão. Eu sou a Júlia Benite, a Mônica. Sou o Kevin Becchiato, Cebolinha. E eu sou a Laura Rosila Magali. E a gente queria convidar vocês a partir de hoje em todas as salas do país para assistir Turma da Mônica Laços! Tá incrível, tá maravilhoso, então vai você. Vocês vão amar, tenho certeza. Leva todo mundo da família, leva tudo que tá em casa, leva a geladeira, leva tudo. Turma da Mônica agora em carne e osso nos cinemas. Boa. É a maior vibe, Edgar. Quem lia os quadrinhos quando pequeno vai sentir aquele quentinho no coração. E a história é muito bonitinha. Bom, a gente vai ficando por aqui. O Morning Show fecha a lojinha nessa quinta-feira. Voltamos na programação da PAN amanhã a partir das 10 da manhã. Temos Twitter ganhador Temos aí? Twitter ganhador que usou a hashtag Fico Chocado com Sérgio
Miyazaki, já falei com você, Sérgio, me responde. Muito bem, muito obrigado a você que participou com a gente, interagindo aqui com o Morning Show nessa quinta-feira. Amanhã a gente volta. Muito obrigado pelo prestígio da sua audiência. Até mais, tchau. Cuidem-se. Morning Show.